O Japão é a terceira maior economia mundial e talvez um dos países-chave para prever o futuro na próxima década. Simon Kuznets, economista Nobel em nome da curva de Kuznets, disse que havia 4 tipos de economias no mundo: economias desenvolvidas e subdesenvolvidas, Argentina e Japão. Era uma forma irônica de dizer que esses países nunca seguiram o senso comum sobre o funcionamento das economias nacionais. A Argentina é um caso distinto, mas alguns economistas sugerem que o Japão não é tão incomum. Ele só está à frente do seu tempo. O Japão já foi a segunda maior economia mundial, e nos anos 80, muitos achavam inevitável que ultrapassasse os Estados Unidos da América graças às grandes exportações e ao rápido crescimento do mercado interno. Pode soar familiar para muitos hoje, porém, desde seu auge, o país estagnou e não cresceu nas últimas 3 décadas. Para enfrentar a estagnação, o governo japonês foi pioneiro ao adotar medidas econômicas inéditas na época, mas hoje comuns para nós: afrouxamento quantitativo, juros negativos e déficit contínuo. Infelizmente, nada disso realmente funcionou, o que está levando alguns dos maiores economistas do mundo a terem discussões interessantes e potencialmente muito preocupantes. Então, existe algo único na economia do Japão que está causando essa estagnação? Será que chegou a hora de admitir que o crescimento infinito não é sustentável em um mundo finito? Por fim, se o Japão está à frente do seu tempo, o que suas experiências nas últimas 3 décadas nos ensinam sobre estagnação, inflação e intervenção governamental? Claro, depois de fazermos tudo isso, podemos colocar o Japão, a terceira maior economia do mundo, no ranking nacional do Economics Explained. A economia moderna do Japão inicia-se de fato em meados dos anos 80. Nessa época, o país já havia superado os impactos da Segunda Guerra Mundial e se reerguido como potência econômica rival dos Estados Unidos. O Japão produzia desde carros acessíveis e confiáveis até eletrônicos avançados. Isso ocorreu devido ao novo impulso global pelo livre comércio, permitindo que o Japão, com poucos recursos naturais, focasse na manufatura de qualidade e dependesse de outros países para matérias-primas, alimentos e produtos difíceis de produzir localmente. Esse é um exemplo clássico de vantagem comparativa. Os Estados Unidos se destacam na agricultura, mas não na produção de eletrônicos de consumo. Países como o Japão eram ótimos na fabricação de eletrônicos de consumo, mas não eram bons na agricultura de alimentos. Se cada país focasse no que faz melhor e trocasse entre si, haveria mais comida e eletrônicos para todos, beneficiando a todos. Os tempos eram bons, e o crescimento de 2 dígitos fez a maioria dos japoneses melhorar sua qualidade de vida ao longo das carreiras. Mas é claro que isso não durou para sempre. Os Estados Unidos temiam que sua indústria manufatureira estivesse sendo superada por Alemanha Ocidental e Japão, principalmente no setor automobilístico, ainda importante empregador nessas nações. Normalmente, isso seria resolvido com restrições comerciais. Impor uma tarifa sobre cada carro e videocassete japonês que chega aos Estados Unidos, e de repente, os produtos americanos voltariam a ser competitivos em termos de preço. Embora isso esteja longe de resolver o problema. Se os Estados Unidos da América impusessem restrições ao Japão, este revidaria e exportadores americanos perderiam negócios. Isso também significaria que os cidadãos americanos e japoneses estariam em pior situação, pois seriam forçados a comprar produtos mais caros de fabricantes que foram artificialmente protegidos da concorrência global. Então, era necessário algum tipo de compromisso. Os países criaram um plano para diminuir artificialmente o valor do dólar frente às moedas da Alemanha Ocidental, França, Reino Unido e Japão. O plano foi assinado pelos 5 países em 1985 no Hotel Plaza de Nova York, originando o nome Acordo Plaza. Se o dólar valesse menos, americanos teriam menos poder de compra de produtos estrangeiros, enquanto estrangeiros teriam mais poder para comprar produtos dos Estados Unidos da América. Isso deixaria os fabricantes americanos mais competitivos no mercado global e interno. Nada mal para os americanos, mas por que diabos o Japão, um país fortemente dependente de exportações, concordaria com algo assim? O principal motivo é que eles não tinham escolha. Se o Japão não aceitasse o acordo, a pressão dos fabricantes americanos provavelmente levaria os Estados Unidos da América a impor tarifas sobre importações japonesas.
Isso teria sido pior para as empresas japonesas do que uma simples mudança cambial. Também teria sido pior para o Japão como um todo. Eles exportavam mais para os Estados Unidos da América do que importavam, mas os Estados Unidos só dependiam deles por carros baratos e sistemas de home theater sofisticados. O Japão dependia dos Estados Unidos da América para alimentos e matérias-primas essenciais à fabricação dos produtos que exportava. Por esse motivo, o Acordo Plaza foi visto principalmente como uma situação em que todos saíram ganhando. Os Estados Unidos ganharam uma indústria manufatureira mais competitiva e o Japão conseguiu produtos mais baratos. Tudo. Quando o iene japonês se valorizou, o Japão pôde sair às compras com seu novo iene, agora mais valioso. Os cidadãos compraram de tudo, de feriados a empresas americanas. O Japão atuava como oficina industrial há 40 anos e tinha obtido ótimos resultados. Mas o Acordo Plaza deixou o Japão rico. Em 3 anos, o valor do dinheiro japonês mais que dobrou. Tóquio, no fim dos anos 80, era o centro do trabalho e diversão intensos. Jordan Belfort gastava bem menos do que empresários japoneses com acompanhantes. Em 1989, 50 bilhões de dólares, hoje 113 bilhões, foram cobrados de contas corporativas em Tóquio. Além das festas, isso impactou de verdade a economia. O valor dos imóveis e dos centros urbanos explodiu a um ponto que nunca tinha sido visto antes e nunca mais foi visto depois. No final dos anos 1980, em Ginza, o chão coberto por uma nota de 100 dólares valia mais que a própria nota. Isso foi em 1989. Para jogar mais lenha nessa fogueira, o Banco Central do Japão reduziu as taxas de juros como uma medida preventiva para diminuir o impacto da perda de exportações. Em vez de fazer qualquer uma dessas coisas, esse dinheiro mais barato foi usado principalmente para especular no mercado de ações e no setor imobiliário. Pode parecer bobo agora, no entanto, muitos realmente acreditavam que Tóquio seria o novo centro do mundo. Se algo tivesse sido diferente, talvez eles não estivessem errados. Mas infelizmente, como você deve saber, o boom dos anos 80 não durou para sempre. Em vez disso, deu início ao começo da estagnação. O colapso imobiliário e da bolsa no início dos anos 90 deixou o Japão em situação difícil. Seus bancos agora corriam o risco de as pessoas não pagarem suas casas, que valiam apenas uma fração do valor da hipoteca. O mesmo problema ocorria com empresas no Japão. As pessoas tinham acabado de ver seu patrimônio líquido evaporar da noite para o dia. E, em muitos casos, ainda ficaram com as dívidas esmagadoras que foram usadas para alimentar a extravagância em primeiro lugar. A cultura do consumidor rapidamente voltou da extravagância desenfreada para a modesta frugalidade, fazendo com que os gastos dos consumidores despencassem. Com a queda da demanda, os preços também diminuíram. A redução no nível geral de preços de bens e serviços é chamada de deflação. Pode parecer bom, mas a maioria dos economistas teme mais a deflação do que a inflação. E o Japão estava prestes a descobrir o porquê. À medida que os preços caíam, as empresas ganhavam menos dinheiro vendendo seus produtos. Menos vendas fizeram as empresas adiarem aumentos ou cortarem funcionários, reduzindo a renda das famílias. A redução da renda das famílias significava que as pessoas tinham menos dinheiro para comprar coisas, o que reduzia a demanda e, consequentemente, os preços. É um ciclo vicioso muito difícil de combater. Para piorar, com o aumento do valor do iene, cresciam também as dívidas nessa moeda. Se você pega um empréstimo de $1 milhão para comprar uma casa e a deflação faz esse valor dobrar de poder de compra, será muito difícil pagar as parcelas. O Banco Central japonês até tentou combater isso reduzindo as taxas de juros, mas teve pouquíssimo efeito. Economistas chamam os anos 90 no Japão de década perdida, mas as 2 décadas seguintes também não foram muito melhores. Nos anos 2000, o Japão já havia se recuperado das dívidas, mas sofreu nova pressão para baixo. A China. Por anos, o Japão foi o principal destino de manufatura em massa de baixo custo, mesmo após o Acordo Plaza e a desaceleração dos anos 90. Com a abertura da China ao comércio global, o Japão viu que não conseguiria mais competir em preço ou quantidade nos mercados internacionais. Nessa época, o Japão percebeu que sua população jovem dos anos 80 estava envelhecendo e se aposentando.
Isso colocou um peso sobre os trabalhadores mais jovens e sobre os programas sociais para cuidar das pessoas que já não contribuíam mais para a economia que as sustentava. Esse problema do envelhecimento da população não é exclusivo do Japão. A maioria dos países desenvolvidos tem taxas de natalidade abaixo de 2 filhos por mulher, o que significa que suas populações estão envelhecendo com o passar do tempo. Dito isso, esse problema é mais acentuado no Japão. Isso ocorre porque os japoneses vivem muito e há hesitação cultural em depender da imigração para renovar a força de trabalho, prática comum em outras economias avançadas. Nesse período, o Banco Central japonês cortou juros várias vezes para tentar impulsionar a economia e enfrentar esses problemas. Mas, infelizmente, isso teve pouco impacto. O Banco Central ficou cada vez mais desesperado para tentar novas estratégias para estimular a economia e trazer a inflação para o lado positivo. A principal ferramenta disponível era o afrouxamento quantitativo, hoje comum, mas considerado radical quando o Japão o usou pela primeira vez. O afrouxamento quantitativo ocorre quando o Banco Central cria dinheiro e compra ativos no mercado aberto. Normalmente, isso se refere a títulos do governo, mas no Japão, o Banco Central comprou quase tudo o que pôde: títulos públicos, corporativos e ações. Hoje, o Banco Central japonês é o maior detentor individual de ações corporativas japonesas. O plano visa colocar dinheiro diretamente nas mãos de quem vende esses ativos. Se o banco compra títulos do governo, ele dá dinheiro ao governo para gastar construindo estradas ou em programas sociais. Ao comprar títulos corporativos, o banco financia novas fábricas e escritórios para as empresas. Se o banco compra ações, pode estar dando dinheiro direto para consumidores gastarem na economia. Por que isso não funcionou? Mesmo com juros baixos e forte afrouxamento quantitativo nas últimas 2 décadas, a inflação no Japão seguiu próxima de zero. Economistas dizem que isso deveria nos confortar. Se taxas de juros baixas sustentadas e o afrouxamento quantitativo não causaram inflação no Japão, então é improvável que causem hiperinflação em nossas próprias economias. Então, essa é uma expectativa razoável? Ou o Japão é especial? Há razões para acreditar que a situação do Japão pode ser diferente do que ocorre no restante do mundo. O primeiro é o período de tempo. Os Estados Unidos têm feito forte flexibilização quantitativa nos últimos 2 anos, e não nas últimas 3 décadas. Distribuir injeções de dinheiro ao longo do tempo dá mais tempo para a reação dos agentes econômicos. Dobrar a oferta de dinheiro em 20 anos não causa grande impacto, mas fazê-lo em 2 anos pode ser problemático. A outra grande diferença está no lado da oferta da economia. Além do envelhecimento populacional, a capacidade produtiva do Japão hoje é similar à de 30 anos atrás. Se há 5 dólares e 5 pães na economia, cada pão vale $1. Se houver 100 pães e 100 dólares na economia, cada pão deveria custar $1. Claro, isso não leva em conta uma variedade de fatores, como a elasticidade da demanda por pão, produtos concorrentes ao pão e a tolerância geral ao glúten da população. Mas você entendeu a ideia básica. Se a oferta de dinheiro aumenta, e a oferta agregada também, então não há motivo para esperar que os preços subam. Já a oferta foi muito impactada na maioria dos países atualmente. Listas de espera e prateleiras vazias nos supermercados são coisas com as quais estamos nos tornando muito familiarizados. O terceiro motivo é mais difícil para os economistas: a cultura profissional e de consumo do Japão. No Japão, pedir aumento é tabu. Com a força de trabalho envelhecendo, fica mais difícil ser promovido ou mudar de emprego por um salário melhor, já que a hierarquia é dominada por funcionários antigos. As rendas disponíveis ficaram praticamente estagnadas desde os anos 90. Nos Estados Unidos, trabalhadores cobram mais por aumentos, promoções e novas vagas, e a renda pessoal disponível cresceu muito nesse período. Uma observação rápida é que a irregularidade desse gráfico se deve ao fato de o Japão coletar seus dados trimestralmente. Então, ele está sujeito a variações sazonais em torno de feriados e períodos de bônus. Os Estados Unidos coletam seus dados anualmente, então esses picos acabam sendo suavizados. Por outro lado, os consumidores japoneses são extremamente conscientes dos custos e exigem preços estáveis.
Empresas japonesas costumam divulgar anúncios pedindo desculpas por aumentarem preços em apenas 10 ienes, cerca de 10 centavos. A mesma abordagem prudente com finanças se aplica aos negócios. Quando empresas americanas recebem grande injeção de dinheiro, pensam primeiro em como reinvesti-lo no negócio. Por outro lado, empresas japonesas costumam devolver esse dinheiro aos investidores, o que deve irritar o Banco Central japonês, maior investidor dessas empresas e que se esforça para financiá-las. Curiosamente, esperar inflação pode provocá-la. Se as pessoas preveem aumento de preços e salários, aceitarão preços mais altos e pedirão reajuste anual. Se não houver essa expectativa, elas se irritam com preços mais altos e se contentam com salários parados. A economia do Japão é infinitamente complexa, e há um bom motivo pelo qual foi um dos primeiros países que explorei neste canal. É também por isso que alguns dos maiores economistas do mundo ficam totalmente perplexos com o comportamento dela. O Japão mostra que imprimir dinheiro não causa necessariamente inflação, sendo um bom exemplo para aprendermos. Mas também precisamos respeitar suas diferenças tanto quanto tirarmos conclusões de suas semelhanças. Certo, agora é hora de colocar o Japão, a terceira maior economia do mundo, no ranking nacional do Economia Explicada. Começando, como sempre, pelo tamanho. O Japão tem um produto interno bruto de pouco mais de 5 trilhões de dólares americanos, o que já seria impressionante por si só, mas ainda mais quando você considera que mantém esse número impressionante há quase 30 anos. De todo modo, leva 9 de 10. O produto interno bruto per capita também é muito forte, com pouco mais de 40 mil dólares por pessoa. Isso faz dela uma economia avançada e estável, mas ainda fica atrás de lugares como os Estados Unidos da América, Alemanha e Austrália. Ela recebe nota 8 de 10. O crescimento segue muito fraco. A economia do país não cresce de forma consistente desde os anos 90. A boa notícia é que ela não regrediu, então recebe nota 2 de 10. Estabilidade e confiança são fortes. É uma nação estável, democrática e diversificada, com uma moeda forte e boas relações internacionais. Nota 9 de 10. Finalmente, indústria. O que dizer? Ela fabrica de tudo, desde carros de classe mundial até algumas das franquias de mídia mais valiosas do mundo. O Japão recebe facilmente uma nota 10 de 10. No total, isso dá ao Japão uma média de 7,6 de 10, colocando-o em segundo lugar no ranking nacional do Economics Explained. Muito bem, Japão!